Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos resolver dois exercícios sobre o movimento retilíneo uniforme. Nesses exercícios nós vamos dar especial atenção à equação do movimento retilíneo uniforme e aos gráficos do movimento retilíneo uniforme. Vamos ensinar como podemos escrever a equação do movimento retilíneo uniforme a partir do gráfico. É importante que você fique até o fim deste vídeo para não perder esta parte da aula, que é uma das dificuldades que muitos alunos têm quando resolvem exercícios sobre movimento retilíneo uniforme. Muito bem, o nosso primeiro problema para este vídeo é o exercício número 1, que tem a seguinte informação. Um corpo movimenta-se com uma velocidade constante sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária. No sistema internacional, quando aparece entre parênteses no sistema internacional, significa que todas as unidades, até das grandezas que nós temos neste movimento, estão no sistema internacional. Então, neste exercício, pede-se para determinar na linha A velocidade inicial e a sua posição inicial e a sua velocidade. Na linha B, sua posição no instante 5 segundos. Na linha C, o instante em que o corpo passa pela posição de 60 metros. Este é um problema muito simples de ser resolvido. Podemos resolver considerando o seguinte. Na linha A do nosso problema, pede-nos para encontrar a velocidade e a posição inicial do móvel. Nós vamos partir da ideia de que a equação horária do movimento diz o seguinte: espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E o espaço será igual a 20 mais 4 vezes o tempo. Então, neste caso, podemos fazer uma comparação direta para encontrarmos a linha A, para resolvermos a linha A. O número que ocupa o lugar do espaço inicial é o valor da posição inicial. E o número que ocupa o lugar da velocidade é o valor da velocidade. Tão simples quanto isso. Conclusão é que o espaço inicial é igual a 20 metros e a velocidade é igual a 4 metros por segundo. Então, este é o pedido da linha A. Para a linha B, pede-nos para determinarmos o valor da posição no instante 5 segundos. É a linha B. Para determinarmos a posição no instante 5 segundos, só precisamos usar a equação horária e substituirmos no lugar do tempo pelo valor que é dado. Nesse caso, o valor é de 5 segundos. Então, o espaço será igual a 20 mais 4 vezes 5. Espaço será igual a 20 mais 4 vezes 5 é igual a 20. Espaço será igual a 40 metros. Então, este é o espaço percorrido no instante, ou essa é a posição do móvel no instante 5 segundos. É importante reforçar aqui a questão da prioridade das operações. Muitos alunos somam 20 mais 4, depois multiplicam por 5. Isso não está correto, meus queridos. Devemos dar prioridade sempre a multiplicação. Só depois é que realizamos a adição ou subtração. Então, neste caso, primeiro realizamos a multiplicação entre 4 e 5, que dá 20, e só depois é que vamos somar. Passamos agora para a última linha do nosso problema. A última linha do nosso problema pede-nos para determinar o instante em que o corpo passa pela posição de 60 metros. Mais uma vez, vamos recorrer à equação do movimento. Diz que o espaço é igual
a 20 mais 4 vezes o tempo. Neste caso, a posição do móvel é de 60 metros. Então, pegamos este 60, substituímos na equação, ficamos com 60 igual a 20 mais 4 vezes o tempo. E determinarmos o tempo. Passamos o 20 para o primeiro membro, é positivo no segundo membro, quando passa para o primeiro membro passa a ser negativo, igual a 4 vezes o tempo. 60 menos 20 será igual a 40, que é igual a 4 vezes o tempo. Então, como o nosso propósito é resolver uma grandeza que está no segundo membro, convém trocar os membros. O que está no primeiro membro passa para o segundo membro e o que está no segundo membro passa para o primeiro membro. Como estamos a trocar os membros, ou todos os elementos de cada um dos membros, não há mudança de sinal. Ficamos com 4t igual a 40. Logo, o tempo será igual a 40 sobre 4. E isto será igual a 10 segundos. Então, 10 segundos é o valor do tempo necessário para que o corpo passe pela posição, ou é o instante em que o corpo passa pela posição de 60 metros. Muito bem, vamos passar para o nosso segundo exercício deste vídeo. Espero que vocês tenham compreendido muito bem a resolução deste primeiro exercício. O segundo exercício é o exercício sobre os gráficos. Caso vocês estejam a gostar deste vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e partilhem com amigos. Muito bem. O segundo exercício do nosso vídeo tem a seguinte informação. Na figura estão representados no mesmo plano cartesiano os gráficos espaço em função do tempo do movimento de dois móveis A e B. Então, como podemos ver, nós temos aqui o nosso gráfico em que nós temos o móvel A e o móvel B. O móvel A parte de uma posição inicial de 600 metros e passa em algum momento pela posição de 400 metros. O móvel B parte da posição de 0 metros e em algum momento passa pela posição de 100 metros. Então, se esses móveis se mantiverem em movimento com as mesmas características, em que instante e posição devem se cruzar? Então, nós estamos a assumir o seguinte aqui, que em algum momento esses móveis vão cruzar-se, se eles mantiverem essa característica que eles têm aqui. Eles movimentam-se, em algum momento esses corpos vão cruzar-se. Então, a pergunta que se faz é, em que momento este cruzamento vai ser possível para esses dois móveis? Se nós assumirmos que vão manter essas características, os dois móveis. Então, essa é a pergunta essencial que se faz neste exercício. Para nós resolvermos este problema, primeiro precisamos extrair os dados para cada corpo. Então, nós vamos extrair os dados, vamos separar aqui com uma linha. Aqui em cima vamos extrair os dados para o primeiro corpo, que é o corpo A. Para este corpo, nós temos a posição inicial do corpo A, que é igual a 600 metros. Podemos ver isso através do gráfico. A posição inicial aqui é de 600 metros. A posição final, ou ao fim de 5 segundos, a posição final do corpo é de 400 metros. O instante inicial para o corpo A é 0 segundos. E o instante final para o corpo A é de 5 segundos. Isso é extraído através do gráfico. Ou seja, quando a posição é de 600 metros, o valor do tempo para o corpo A é 0. Quando a posição é de 400 metros, o valor do tempo para o corpo A é de 5 segundos. Então, essa é a lógica que nós estamos a usar aqui.
Fazemos o mesmo para o corpo B. A posição inicial do corpo B é igual. A posição inicial do corpo B é 0. E a posição final do corpo B é de 100. O instante inicial para o corpo B, o instante inicial, quando a posição é 0, o instante também é 0. Então, 0 segundos. E o tempo final para o corpo B é igual a... Quando a posição final é de 100 metros, o tempo para o corpo B é de 5 segundos. 5 segundos. Então, esses são os dados importantes que nós devemos tirar para cada um dos corpos sempre que queremos resolver este tipo de problemas. Muito bem. Então, aqui nós vamos passar para as equações de cada corpo. Tal como tinha dito no início do vídeo, nós vamos ensinar como escrever a equação dos corpos a partir dos gráficos. E os dados importantes para escrevermos estas equações já foram retirados. Então, o primeiro passo aqui consiste em calcular a velocidade para cada um dos corpos. Tratando-se do movimento retilíneo uniforme, essa velocidade não vai alterar, vai ser sempre constante. Então, para o corpo A, a velocidade será igual à posição final do corpo A menos a posição inicial do corpo A sobre, essa é a velocidade A, o tempo final para o corpo A menos o tempo inicial para o corpo A. Então, neste caso, o valor do tempo, o valor da posição final, já temos aqui, é de 400, menos a posição inicial para o corpo A é de 600, sobre o tempo final para o corpo A é de 5, menos o tempo inicial é 0. 400 menos 600 será igual a menos 200, sobre 5 menos 0 é 5. Menos 200 dividido por 5 será igual a menos 40 metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade do corpo A. E esta velocidade vai manter-se constante até o fim do movimento. Partindo dessa ideia, podemos escrever agora a equação do corpo A. A equação do corpo A será dada pela seguinte expressão. Espaço do corpo A é igual ao espaço inicial do corpo A mais velocidade do corpo A vezes o tempo. Então, a equação do corpo A será igual o espaço inicial para o corpo A, nós já escrevemos aqui, é de 600. Então, 600 mais a velocidade do corpo A é aquela que determinamos aqui, menos 40 vezes o tempo. Então, reorganizando essa expressão, teremos espaço do corpo A igual a 600 mais vezes menos é igual a menos 40 vezes o tempo. Então, esta é a equação horária do movimento do corpo A, ou seja, é a equação deste corpo que realiza este movimento. Passamos agora para a equação do corpo B. Para escrevermos a equação do corpo B, partimos exatamente da mesma lógica, né? Temos que determinar a velocidade do corpo B, que é calculada através da fórmula espaço final do corpo B menos espaço inicial do corpo B sobre tempo final do corpo B menos tempo inicial do corpo B. Então, neste caso, teremos o espaço final do corpo B é de 100 metros, menos o espaço inicial do corpo B é 0, sobre o tempo final é de 5, menos o tempo inicial é 0. Então, teremos 100 sobre 5. 100 menos 0 dá 100, 5 menos 0 dá 5. E 100 dividido por 5 é igual a 20 metros por segundo. Então, já temos aqui o valor da velocidade, podemos escrever a equação horária do corpo B. A equação horária do corpo B será
espaço B igual ao espaço inicial B mais velocidade B vezes o tempo. Então, o espaço B será igual ao espaço inicial de B é igual a 0, como podemos ver aqui nos nossos dados, logo que tiramos no início. O espaço inicial para o corpo B é 0. Então, considerando isso, podemos escrever aqui 0 mais velocidade do corpo B, acabamos de determinar, é 20 vezes o tempo. Então, organizando aqui a expressão, teremos espaço para o corpo B igual a 20 vezes o tempo. Então, esta é a equação horária para o corpo B. Então, escrevemos a equação do corpo B a partir do gráfico do corpo B. Então, essa é a lógica que devem seguir sempre que querem escrever a equação de um movimento, partindo do gráfico. Espero que tenham percebido muito bem a forma como nós fizemos para extrair essas duas funções ou essas duas equações. Então, para terminar a resolução do nosso exercício, nós vamos pegar essas duas equações dos dois corpos, neste caso. Então, a equação horária do corpo A é igual a 600 menos 40 vezes o tempo. E a equação horária do corpo B é igual a 20 vezes o tempo. Então, o que o exercício pede essencialmente? O exercício diz o seguinte: se esses móveis se mantiverem em movimento com as mesmas características, em que instante e em que posição eles devem se cruzar? Tal como já tínhamos dito, a condição para que dois corpos se cruzem é que estes corpos devem ocupar a mesma posição. Ou seja, a posição do corpo A deve ser igual à posição do corpo B. Só assim é que os dois corpos irão cruzar-se. Então, partindo desta ideia, vamos pegar a equação do corpo A, substituirmos aqui. Teremos 600 menos 40 vezes o tempo igual a 20 vezes o tempo. Então, agrupamos os termos. Os termos coicógnitas ficam no primeiro membro, os termos seicógnitas ficam no segundo membro. Logo, teremos menos 40 vezes o t. O 20t é positivo, passa para o primeiro membro, fica negativo, igual, o 600 é positivo, passando para o segundo membro, fica negativo, menos 600. Menos 40 menos 20, será igual a menos 60. Igual a menos 600. Como o nosso objetivo é determinar o valor do tempo, para que este tempo não seja negativo, podemos multiplicar aqui pelo termo menos 1, de forma a tirar este sinal negativo. Ficamos com 60, t igual, o menos 1 multiplica o segundo membro também e ficamos com 600. O tempo será igual a 600 dividido. Este 60 está a multiplicar, passando por segundo membro, passa a dividir. Então, dividido, neste caso, por 60. 600 dividido por 60 será igual a 10 segundos. Tempo é igual a 10 segundos. Então, para que esses dois corpos, A e B, se cruzem, é necessário que passem 10 segundos. Ou seja, o instante em que esses vão se cruzar é um instante de 10 segundos. Ok? Considerando que nós já temos o valor do instante do cruzamento entre os dois corpos, podemos calcular a posição em que esses vão se encontrar. Para isso, pegamos o tempo em que se cruzam e substituímos na equação de A. Então, neste caso, teremos 600 menos 40 vezes o tempo. Então, o espaço de A será igual a 600 menos 40 vezes 10. 600 menos 40 vezes 10 será igual a 400. Então, a posição de encontro entre essas duas grandezas, entre esses dois corpos, será de 200 metros. Podemos verificar se a posição do corpo B também será de 200 metros ou não.
corpo B é dado por esta equação. Então, o espaço B será igual a 20 vezes 10. Então, o espaço B será igual a 20 vezes 10 será igual a 200 metros. Então, de fato, os corpos se encontram na posição de 200 metros. Então, se nós quiséssemos aqui representar a reta que mostra o cruzamento entre esses dois gráficos, teríamos o seguinte. Então, teríamos a continuação aqui. Então, teríamos a continuação dos dois gráficos e, de fato, os corpos cruzariam-se na posição de 200 metros. Então, nesta posição de 200 metros é que seria efetuado o cruzamento dos dois corpos. Então, espero que vocês tenham percebido muito bem a explicação deste vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, inscreverem-se no canal e partilharem o vídeo com amigos para que mais pessoas possam assistir esses vídeos. E muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima aula em que nós vamos introduzir o movimento retilíneo uniformemente variado e vamos falar sobre alguns lançamentos nos próximos vídeos. Essa é uma das dúvidas de um dos nossos inscritos no canal e pediu que nós falássemos sobre a queda livre dos corpos e o lançamento vertical. Estamos a organizar o material para essas aulas. Não esqueçam, não deixem de assistir os nossos vídeos. Muito obrigado pela vossa atenção mais uma vez. Até a próxima aula.